Glória a Deus. Queria compartilhar uma palavra, queridos. Um tempo atrás eu havia compartilhado essa palavra e o Senhor falava comigo e de uma forma diferente. Eu queria compartilhar aquilo que o Senhor tem trazido ao meu espírito sobre se nós estamos carregados de uma visão celestial ou estamos carregados de uma visão terrena, né? Muitas vezes nós vivemos na terra com uma visão terrena, olhando agora, olhando o que está acontecendo na nossa volta, e muitas vezes esquecemos que nada daqui permanecerá de pé. Nós sabemos que nós somos eternos, amém? Nós viemos da eternidade, né? Antes de haver mundo, haver tudo, o Senhor já tinha nos elegido nele, e nós sabemos que um dia voltaremos para esse lugar, amém? E muitas vezes nós estamos com nossos olhos fixos na terra, amém? Nós sabemos que tudo vai se destruir um dia, tudo vai acabar um dia, e nós voltaremos para o nosso lugar de origem. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Números 13, 27, uma passagem muito conhecida que nós já escutamos muitas vezes, sobre os homens que foram espiar aquela terra. 12 homens foram espiar aquela terra e houve dois tipos de resposta deles. Havia dois tipos de grupos de homens ali: homens com visão terrenas e homens com visão celestial. E Números 13, feche seus olhos por um momento, vamos pedir que o Espírito Santo nos guie com a sua palavra. Senhor, nós agradecemos nessa noite, Pai, porque a tua palavra, ela é a verdade, e nós não temos nenhuma sombra de dúvida, Senhor, nenhuma sombra de dúvida do que o Senhor fez naquela cruz por nós, Pai, nenhuma sombra de dúvida, Senhor, de cada vírgula escrita, Senhor, aquilo que está em nossas mãos, Senhor. E nessa noite nós pedimos que o Espírito Santo, Pai, o mesmo Espírito que conduziu os apóstolos e os profetas a escrever tudo que está em nossas mãos, venha nos dar sabedoria nessa noite, discernimento e entendimento, Pai, para entender o que o Senhor quer falar com cada um de nós, Pai. No nome do Senhor Jesus, repreendemos toda distração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós viemos aqui porque te amamos e nós carecemos de tua glória, necessitamos de tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Números 13, 27, a palavra de Deus fala sobre aqueles homens, aqueles primeiros 10 espias que estavam com sua visão terrena, trouxeram o relatório para Moisés diante do povo, e no 27 até o 33 eles dizem: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente ela mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades são grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, o que aqueles 10 estavam vendo, estavam enxergando naquele momento. Embora o Senhor havia prometido, se você for ler a escritura anterior, alguns textos, alguns livros antes, o Senhor havia prometido uma terra para eles, amém? O Senhor havia dito: há uma promessa, há uma terra que manda leite e mel. Mas naquele momento eles chegam e eles enxergam diante dos olhos deles um povo poderoso. Ou seja, eles eram um povo poderoso, porque eles tinham o Senhor nos exércitos com eles. E as cidades são grandes, fortificadas. Ou seja, naquela época as cidades, elas tinham muralhas ao redor, que eram construídas, e a deles eram muito fortificadas. Os homens de lá são todos de grande estatura, ou seja, eram gigantes. Somos como gafanhoto perto deles.
Os outros povos que são nossos inimigos habitam ali perto, ou seja, se eles fossem atacar, vinha mais povos e se juntavam, porque provavelmente eles não iriam conseguir dentro da cabeça desses 10. Ou seja, vai dar ruim. Não poderemos subir contra eles, são mais fortes do que nós. A terra é uma terra que devora seus moradores, ou seja, difamaram a terra. Queridos, é interessante porque ali no início de Números, a Bíblia diz assim, no 13:3, enviou Moisés no deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel, ou seja, eles tinham posições de autoridades, eram homens com autoridade, mas com uma visão terrena, uma visão danificada. A sua visão estava comprometida, seus olhos só enxergavam problemas. Homens movidos por aquilo que seus olhos terrenos estavam enxergando, e não pelas palavras eternas que deveriam estar seladas, como foi cantado aqui, em nosso coração, como um selo em nosso coração. E, queridos, nós precisamos vigiar, porque há um grande problema quando nossos olhos eles já estão danificados, quando nossa visão ela é terrena. A palavra de Deus fala em Mateus 6:22 que os nossos olhos são o que? Lâmpada para o corpo. Amém? São a lâmpada do nosso corpo. E se os olhos forem ruins, o corpo inteiro, se os olhos forem bons, o corpo inteiro será luminoso. E se os olhos forem maus, o corpo inteiro estará em trevas. Caso a luz que em dia sejam trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, o modo que você está enxergando nesses dias as coisas, como que você está vendo, de que maneira você está enxergando. Nós sabemos que há dias difíceis na terra, há dias de caos, há dias de turbulências, há muitas coisas acontecendo, promessas falsas, mentiras ao nosso redor, há muitas coisas, governos corruptos, autoridades corruptas. Segundo algumas informações que eu recebi, o Rio de Janeiro está tomado, irmão, pelo tráfico. O tráfico de drogas se envolveu dentro de política, se envolveu dentro do sistema, dentro de tudo. Eles comandam tudo. Ou seja, nós sabemos que lá fora está assim. O mundo jaz do maligno. Agora é como nós estamos enxergando. O que nós estamos vendo tem que ser diferente. Amém? Nós temos que enxergar diferente. E esses homens, mesmo tendo uma palavra selada dentro deles, que o Senhor havia liberado, eles estavam enxergando aquilo que os olhos terrenos estavam vendo. E é interessante porque Paulo, ele era uma autoridade, nós sabemos disso. E Paulo, ele caminhava segundo o que estava selado em seu coração. Nós podemos abrir a palavra em 2 Coríntios 11:24. Abre, por favor. Pode ser a versão A. 2 Coríntios 11:24. Tu és santo, Pai. Nós te amamos, Jesus. Não há outro maior que a Ti. 2 Coríntios 11:24. Olha só o que Paulo fala aos Coríntios. O título lá em cima diz: o sofrimento de Paulo por amor do Evangelho. Ele diz 5 vezes, 11:24, 2 Coríntios 11:24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite, um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteador, perigo entre patrícios, entre gentios, na cidade, perigo no deserto, no mar, perigo entre falsos irmãos, em trabalho, fadiga, vigília, muitas vezes fome e sede, jejum, muitas vezes frio e nudez. Além dessas coisas exterior, ao que pesa sobre mim diariamente, que é a preocupação com todas as igrejas. Ou seja, olha o que Paulo viveu. Mas é interessante, olha onde estavam os olhos dele. Abre em Romanos 8:18. O 8:18 e o verso 28. Romanos 8:18. Tudo isso que Paulo sofreu, se nós vivesse 10% disso, a gente tinha abandonado o Evangelho. Nós vivemos muitas vezes um Evangelho raso. As palavras de Deus deveriam estar seladas em nós, muitas vezes não estão seladas, porque o primeiro obstáculo que aparece em sua vida, você abandona ele, né?
Primeiro confronto que aparece muitas vezes dentro de igrejas, irmão. Se você ler Gálatas, você vai ver que Paulo e Pedro tiveram confronto entre eles. Mas lá em Atos, você começa a virar as páginas, você vê Pedro curando, Paulo curando, Pedro batizando ali 4.000 almas sendo salvas, o apóstolo Paulo ministrando em todos os lugares por onde ele passava. Eles continuaram. E nós muitas vezes saímos da igreja, saímos do corpo por coisas mínimas. Judas traiu Jesus e deu um beijo no rosto, e Jesus chamou ele de amigo. Não queremos sofrer, irmãos. E olha só o que Paulo diz em Romanos 8,18: o sofrimento do presente e as glórias do porvir, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Olha o que ele fala aos Romanos. E lá no 28 ele diz assim: ou seja, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós podemos aqui citar diversas passagens do apóstolo Paulo, confirmando de que as tribulações, de que as dificuldades, de que o sofrimento que ele passava, tudo aquilo cooperava para o avanço do reino, irmãos. Que nem o pastor muitas vezes diz, o deserto, os nossos dias difíceis são uma escola, um treinamento para que nós possamos alcançar lugares de promessa. Amém? A palavra de Deus fala sobre um homem chamado José, que nós já escutamos muitas vezes. José foi abandonado pelos seus irmãos dentro de um buraco, um poço, uma cisterna. Queriam matar e daí não deixaram. Venderam ele para o Egito por moedas, como Jesus foi vendido. Venderam ele foi para o Egito, sofreu lá, foi acusado de tentar se passar com a mulher de Faraó, e era tudo mentira. José, ele sofreu naquele lugar com aquelas pessoas, porque você imagina um hebreu no meio do Egito, e ainda preso. Pessoas dentro da prisão, quando foram soltos, fizeram promessas e não cumpriram, ou seja, fazem as promessas. E lá no final nós vemos José, o que? Governando o Egito. José num lugar de autoridade, numa posição de autoridade. E quando seus irmãos chegam, ele ainda diz para eles todos: isso foi necessário, Deus permitiu isso acontecer para que me chegasse aqui e um dia eu pudesse ajudar vocês. Nossa, que coração é esse desse cara? Precisamos aprender muito com ele. Ou seja, José entendia que tudo que ele passou, tudo que ele viveu, o Senhor permitiu para que um dia ele alcançasse um lugar de governo, um lugar de promessa. Amém? Glória a Deus. E nós já temos um lugar de governo, nós já temos um lugar de autoridade. A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Amém? Ou seja, Ele nos deu autoridade, mas daí nós não queremos agora sofrer, não queremos passar por essas dificuldades. E nós precisamos entender, queridos, que nós temos uma visão celestial, que as palavras de Deus estão seladas em nosso coração, e precisamos o que agora pôr em prática, o que aprendemos. Glória a Deus, você está entendendo? E vamos continuar. Então Paulo, ele cria nisso. A vida inteira dele, ele viveu dessa forma, sofrendo, tomando chicoteadas, apanhando, irmãos traindo, irmãos abandonando ele na viagem, como o caso de João Marcos, muitas situações, mas ele prevaleceu até o final. Amém? O Evangelho é uma maratona, irmãos, né? Nós sabemos, aqui tem os corredores aqui, né? Nosso irmão Pastor Tony, a Marinhos, tem mais uns livros. Tem uns que correm mais ou menos, tipo Judas. Mas nós sabemos, irmãos, que é uma maratona, amém? E nós queremos sair correndo na emoção, e não é assim, irmãos. Ande devagar, caminhe devagar, corra devagar para que você chegue até o final. Amém? Porque há uma coroa reservada, o Senhor diz em sua palavra, para aqueles que permanecerem até o fim. Glória a Deus. O Evangelho é uma maratona, você precisa suportar até o final. E para correr uma maratona nós precisamos de quê? Treinamento. Vai um de nós que não fizemos um exercício físico, né? Que não se alimentamos direito, tentar correr uma maratona, vamos ficar, talvez a ambulância vai pegar. E muitas vezes estamos assim, né? O Senhor nos coloca nessa maratona, mas nós não temos treinamento. Amém? Então nossos olhos precisam ser restaurados nessa noite. A nossa visão celestial precisa ser restaurada. Queridos, uma coisa que muitas vezes danifica a nossa visão celestial
são nossos sentimentos. Nossos sentimentos muitas vezes são inimigos da nossa visão. Muitas vezes. E nós precisamos vigiar com nossos sentimentos. É interessante que há uma passagem que fala sobre um momento em que Jesus chega em Pedro ali, nos discípulos, e diz: quem eu sou para vocês? Um diz: tu é Elias, tu é um dos profetas, tu é João Batista e tal. E tu, Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Uau! Deus que te revelou, foi o Pai. Mas agora eu preciso sair daqui, eu preciso sofrer nas mãos dos salteadores, preciso sofrer nas mãos das autoridades, dos publicanos, daqueles homens, dos publicanos não, dos fariseus e daqueles homens religiosos. E Jesus diz isso: eu vou precisar sofrer. Pedro diz: não, Senhor, tu não pode. Ou seja, com um sentimento de pena naquele momento. E Jesus disse: arreda-te, Satanás, tu é pedra de tropeço. Ao mesmo tempo que Pedro é elogiado, Pedro é confrontado, ou seja, chamado do próprio inimigo. E os sentimentos, eles são muitas vezes nosso inimigo, da nossa visão. Havia uma visão que Deus havia estabelecido desde Gênesis. Se você for ler, você vai ver, tudo apontava para Cristo, que Ele deveria morrer para nos salvar. E Pedro naquele momento não entende, e Jesus diz: ei, afasta-te, arreda-te, tu é pedra de tropeço. Então vigie com seus sentimentos. E há um exemplo também, ali em 1 Samuel, a palavra diz, você não precisa abrir, sobre um homem chamado Eli, que nós já ouvimos muitas vezes sobre ele. Eli tinha uma visão celestial que Deus tinha dado para ele, irmãos. Assumiu o sacerdócio, os seus filhos eram sacerdotes, ele era o sumo sacerdote ali em Siló. Havia um serviço para exercer ali dentro do tabernáculo, e ele que tinha que cuidar de tudo. Seus filhos cuidavam de tudo. Mas naquele momento a Bíblia diz que os seus filhos começam a se prostituir na porta com as mulheres, começam a roubar a oferta que deveria ser oferecida ali naquele lugar, começa a maltratar as pessoas que iam entregar ali a sua oferta. E a palavra de Deus diz assim: quando Samuel está lá no templo dormindo, o Senhor chama ele pela terceira vez, ele atende, e Deus fala com Samuel tudo o que ia acontecer naquele lugar. Deus manda ele avisar Eli, e olha só no 13 o que ele diz. 1 Samuel no 3:13 diz assim, quando ele está falando com Samuel, Deus diz: porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre. Ou seja, Eli, falando que deveria acontecer isso com Eli, por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual ele tinha o quê? Plena consciência. Seus filhos se fizeram desprezível, blasfemadores contra a minha pessoa, ele não os puniu. Ou seja, o sentimento de Eli pelos seus filhos falou mais alto do que os erros deles, do que punir os seus erros, do que chamar a atenção. E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Nós deixamos o nosso sentimento tomar conta e nos dominar, e a nossa visão celestial ela é barrada, e precisamos vigiar com isso. Eli tinha sentimento pelos seus filhos, ele sabia, e a Bíblia diz, se você ler em 1 Samuel 4,15, que os seus olhos estavam o quê? Cegos, ele não enxergava mais nada. Você imagina? E o final dessa história foi trágica, porque a palavra de Deus diz que a arca da aliança foi roubada, a presença de Deus roubada, os dois filhos mortos, Ofni e Finéias, a sua nora estava esperando um filho. Imagina, aí morre o pai, e outra, Eli ainda cai da cadeira e morre o vô. Morreu o pai daquela criança, morreu o vô e morreu o tio ao mesmo dia. Que tristeza para aquela família, por causa do quê? De sentimento ser colocado na frente da visão. Segundo exemplo, sobre um homem muito conhecido também, em 1 Reis 13, fala sobre um profeta velho. A Bíblia diz que aquele profeta de Judá, um homem mais novo, veio até Betel, ou seja, Betel era a cidade desse profeta velho. Mas por que um homem de Judá veio até ali se tinha um profeta ali? Aquele profeta velho, ou seja, um homem que já estava aposentado, deixando de lado. Aquele homem, ele escuta falar sobre esse profeta de Judá, porque o profeta de Judá vai até ali, o Senhor diz: diga ali naquele altar onde Jeroboão está sacrificando a ídolos, que o altar se fenderia e haveria um homem que apareceria futuramente, Josias queimaria os ossos dos sacerdotes deles naquele lugar. E o profeta de Judá faz exatamente como o Senhor diz. E o Senhor diz: ei, só que volta por outro caminho, não toma água e não come pão. E ele faz até um certo momento. Só que os filhos desse homem, esse profeta velho, vão antes
Chega em casa e diz: pai, tem um homem assim, um profeta, uau! Sério, tem? Arruma meu jumento que eu vou ir até encontro dele. E chega ao encontro desse homem, e esse profeta velho diz: cara, eu sou um homem igual a tu, sou um profeta, e o Senhor me disse, por meio de um anjo, vem na minha casa, come pão, toma água. Olha só tudo que o Senhor tinha dito ao contrário, irmão. E esse homem faz, por que ele faz isso? A Bíblia diz que ele mente, por inveja. Ou seja, o sentimento de inveja daquele homem fez com que aquele profeta mais novo, que deveria ser instruído por aquele homem, deveria ter palavras edificadoras para aquele homem, por ele ser um profeta mais velho. E não, ele vai ali e faz ele fazer tudo ao contrário. Aquele homem entra em sua casa, come pão, toma água, faz tudo errado. E a palavra de Deus vem sobre aquele profeta velho, que nunca mais havia vindo palavra nenhuma. E ele diz: assim diz o Senhor, acontecerá isso, isso, isso. E quando ele sai da sua casa, ele é atacado por leões e morre. Ou seja, a inveja daquele homem matou o ministério do outro. Queridos, nós precisamos vigiar. A Bíblia diz que a inveja, ela corrói os ossos. Corrói os ossos. Eu dou glória a Deus, irmãos, se nós podemos construir pessoas, discípulos melhores que nós. Se nós não fizermos isso, tem algo errado. Se um filho não for melhor que o pai, tem algo errado. Se um discípulo não ser melhor que aquele que está o discipulando, tem algo errado. Nós precisamos fazer melhor. Amém? Você precisa instruir alguém a fazer melhor que você, a ser melhor que você. Se não está acontecendo dessa forma, e se você deseja ser melhor que aquele, está errado. Amém? Terceiro exemplo, irmão, Jonas. Sentimentos, então, podem ser inimigos da nossa visão celestial. Jonas, irmãos, nós sabemos desse livro. Jonas, um homem a qual Deus havia chamado, filho de Amitai. Amitai era um profeta também, ou seja, de uma linhagem de profetas. O Senhor chama Jonas e diz: ei, Jonas, vai até Nínive, profetiza para Nínive. Mais de 120 mil pessoas em Nínive, irmãos. Você imagina? Pedro foi uma das pessoas a qual mais conseguiu alcançar vidas ali no momento de uma ministração, que foi 4.000 almas. Lá tinha mais de 120 mil almas. Mas se você estudar um pouquinho da história, o passado de Jonas, a Síria, e Nínive era a capital da Síria. A Síria, o que ela fazia? Ela vinha e atacava Israel. Atacava Israel, era uma ameaça para Israel. E Jonas, eu acredito que ele cresceu nesse ambiente, vendo a Síria vindo e destruindo e vindo e ameaçando. E nesse momento, quando Deus chama Jonas, ele vai para onde? Totalmente oposto. Ele foge. Por quê, irmãos? Porque o seu coração está amargurado, um coração rancoroso, um coração magoado, irmão, ressentido por aquele povo. Mas se o nosso sentimento estiver na frente do nosso chamado, da nossa visão celestial, irmãos, nós não vamos conseguir alcançar vidas nenhuma. Quantas pessoas hoje, talvez você esteja magoado, você esteja ressentido, e você sabe, você carrega o Evangelho dentro de si, você tem as palavras de vida dentro de você, você sabe que aquela casa precisa de Cristo, precisa de paz, precisa de perdão, precisa de amor, e muitas vezes nós não chegamos àquela casa para falar do amor de Jesus e dizer: eu te perdoo pelo que aconteceu, ou me perdoe pelo que aconteceu. Mas nós sabemos que precisa-se de Cristo naquele lugar, mas preferimos ficar com ressentimentos e amarguras do que o Evangelho ser expandido, do que o reino de Deus avançar. Por quê, irmãos? 120 mil almas. Jonas estaria nas mãos dele o sangue. Quantas famílias, talvez o sangue pode estar em nossas mãos, porque nós decidimos continuar rancoroso, magoado, ressentidos. Quantas famílias? Talvez o Senhor vai lá na frente e dizer um dia: ó, era para ti ir, e tu sabia, e por que tu não foi? E a Bíblia fala sobre o atalaia lá em Ezequiel, irmãos. O atalaia era o responsável. Ele estava na torre e ele era responsável por alertar: ó, está chegando o inimigo. E se ele não alertasse, o sangue daquelas pessoas seria colocado nas mãos dele. E nós somos atalaias do Senhor, sentinelas, soldados.
E nossa visão está fechada, nossa visão celestial está fechada nesses dias. Por quê, irmãos? Por causa dos nossos sentimentos? Por favor, irmãos. Muitos irmãos tiveram desentendimento na igreja. A Brenda esse dia falou aqui numa reunião que esse dia estava com vontade de pegar o pastor pela orelha. Ela disse: pastor, eu tive vontade de se perdoar, amar a mim, vamos embora, continua. Sabe? Nós não somos imaturos, irmãos. Nós não precisamos mais de leite, como Paulo diz, mas de um alimento sólido. Há muitas pessoas, irmãos, que temos vontade, às vezes, de quê? De pegar pela orelha. Sim ou não? Pegar uma cinta, né? Mas não dá, irmãos. Temos que amar, temos que dizer: ó, cara, te perdoo, vamos lá, bora, vamos continuar. Não adianta, irmãos. Para de guardar coisas no seu coração, por favor. Por favor. Foi ministrado aqui, ó. Não tenho mais tempo para ressentimentos. Glória a Deus. Foi ministrado. E você cantou. Que nossa mente, que nossos lábios e nossos corações estejam alinhados quando nós cantar algo assim. Muitas vezes nós não estamos com nossos lábios, com nossa mente, nosso coração alinhado. Cantamos que muitas vezes nós nem entendemos. Tu és santo, Pai. Senhor, nós queremos ser curados neste lugar nessa noite, Pai. Nós entendemos a Tua palavra. Nós queremos ser curados, Senhor, e não queremos voltar da mesma forma. As pessoas, Senhor, que nós sabemos que precisam de uma resposta nossa, lá fora. Nós queremos ir até elas, Senhor. Talvez pedir perdão ou perdoá-las, mas falar do Teu amor para elas, Senhor. Demonstrar o Teu amor por meio da atitude, Pai. E preste atenção, querido, lá em Números 14, do 1 ao 13. Números 14, 1 ao 13, que a palavra de Deus fala. Quando aqueles homens eles chegam, eles dão aquele relatório. O que acontece com o povo? O que acontece com as pessoas que dependiam deles ali, de uma resposta deles? Há muitas pessoas dependendo de uma resposta sua nesses dias. Talvez a sua casa, a sua família precisa de uma resposta sua. Talvez a sua parentela, talvez amigos do seu trabalho, não sei. A sua geração, seus filhos precisam de uma resposta sua. A palavra de Deus fala que os filhos converteriam o coração dos pais, e os pais aos filhos, nos últimos dias. O espírito de Elias. Números 14, 1 diz assim: levantou-se toda a congregação, gritou em alta voz. Chorou o povo aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão. Toda a congregação disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos traz o Senhor esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Meu Deus. A resposta do povo em relação ao que eles estavam vendo foi desespero, insegurança, murmuração, perca da esperança, questionamento da soberania de Deus, desejo de voltar à escravidão, rebelião, levantar um líder e ir embora. Qual a sua resposta nesses dias para as pessoas que estão perto de você, os ambientes que você está pisando? Qual a sua resposta? A resposta que você está vendo pode desestruturar psicologicamente aquele que estão perto de você. E desestruturou totalmente essas pessoas aqui, que elas desejaram até morrer. É interessante porque a palavra de Deus fala sobre um homem chamado Abraão. Nós já ouvimos falar dele. O Senhor disse: Abraão, pega o teu filho Isaac, vai até Moriá, sacrifica ele. Abraão foi. E o filho perguntava: e cordeiro? Deus proverá. Ele carregava uma visão celestial. Fé, Deus proverá. Cordeiro, pai, Deus proverá. Até o final, quando ele pega aquele punhal, o Senhor disse: para. Você vai decidir ser obediente à visão que Deus te deu,
ou você vai decidir viver questionando até o final da sua vida? O Senhor lhe deu uma visão, o Senhor lhe deu um propósito. Por favor, ande nisso, irmãos. Noé não questionou um dia o Senhor. Ele ficou 120 anos construindo aquela arca. E todos chamavam ele de louco. Esse cara é louco, você imagina aquela época? Quantos mil anos atrás construiu uma arca? Esse cara é louco, nem choveu no sol. E do nada choveu e a sua família foi salva. Então, por favor, você tem uma visão celestial, você tem palavra selada em você, ande sobre essa visão, caminhe sobre essa palavra, para que a sua casa, os seus, sejam salvos e aqueles que estão perto de você. Amém? Temos sido contribuidores dos dias difíceis ou temos sido contribuidores das boas novas em nosso meio? Aos dias difíceis, em meio às notícias ruins, aos problemas, estamos trazendo soluções ou mais dificuldade? Tem pessoas, irmãos, que você diz algo, vamos fazer dessa forma, vamos fazer assim, vai dar certo. Não vai dar. Tá, então vamos assim, não vai dar também. Mas então vamos por essa, não, assim não dá também. Meu Deus, o pessimismo. Jesus amado. E nós sabemos, irmãos, que nós conseguimos, nós podemos. Precisamos abrir mão muitas vezes do lugar de conforto, sabe? O Senhor quer nos tirar desse lugar de conforto, quer nos levar para um lugar maior, para um lugar mais profundo, como esses dias a Patrícia abriu um culto aqui. Mas nós preferimos ficar num lugar confortável. Quando alguém vem, cara, vamos fazer assim, não, tá bom que não, irmãos, vamos sair do lugar de conforto, amém? Vamos andar diante da visão, glória a Deus. Abraão estava confortável ali, o Senhor disse, ó cara, bora, sacrifica teu filho, meu Deus. Quem faria isso de nós? Ninguém, irmãos. Então estamos trazendo soluções ou mais dificuldades? Nós já sabemos que os dias são maus. Sabemos já. Sabemos, e a Bíblia diz que nós devemos aproveitar toda a oportunidade que for colocada em nossas mãos. Agora, se nós estamos aproveitando a oportunidade, está em você. Talvez nesses dias os nossos olhos estão voltados para o vento, tem fixado em notícias ruins, no caos, em falsas promessas, ter sido entregue ao desespero, insegurança, preocupação. E lá em Mateus 14:30 fala que Pedro olhou para aquele vento naquele momento, né? Seus olhos atentaram porque já estava acontecendo. Já havia vento ali, daqui a pouco ele atentou para aquilo ali. Já está acontecendo ao nosso redor. O vento já está soprando. Dias difíceis já estão acontecendo. O caos já está, irmãos. Agora, para onde você vamos continuar olhando? Para isso ou para a palavra de Deus? Para a visão que o Senhor colocou em nós ou para a palavra do Senhor? Para a visão que Ele nos deu ou para as palavras do mundo? Você escolhe. Jesus disse algo em Mateus 24:35, céus e terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Se aquela mulher com aquele vaso de alabastro, irmãos, não tivesse feito aquilo, nunca ninguém saberia, nunca seria contado aquilo sobre ela. E a Bíblia diz que aquilo que ela fez seria contado por todas as gerações. O que as próximas gerações vão falar de mim e de você? Você vai continuar segurando o vaso ou vai derramar os pés dele? Mas ela teve atitude. Ela, independente se o lugar era difícil ou não. É interessante porque aquela mulher, ela entrou naquela casa de Simão, aquele fariseu. Mulher não podia se misturar com os homens. Ela quebrou qualquer coisa diante da sociedade que havia, diante da cultura. Quebrou o que precisava ser quebrado ali. Invadiu a casa daquele homem. Mas aquele homem ficou dentro de si ainda apontando ela. Se ele soubesse, fosse profeta, ele sabia que ela era uma pecadora. Na hora Jesus chamou a atenção dele. Cara, tu nem lavou meus pés. Que era a cultura. Entrar, lavar os pés, né? Colocar um óleo sobre a cabeça, receber aquele hóspede. Ele não fez nada disso. Mas ela estava carregando uma visão celestial. Amém, irmãos? É interessante, irmãos, porque eu tenho certeza que o Senhor deu uma visão para todos nós aqui. O Senhor nos colocou essa visão celestial dentro de nós. E nós sabemos que
quando nós caminhamos sobre isso, talvez você olhando para trás, você pode ter a certeza, olhando para a sua vida e fazer um relatório de tudo que o Senhor fez em sua vida, de todos os milagres, todos os feitos. Nós somos um milagre vivo. E Geazi, naquele momento ali com Eliseu, ele poderia fazer um relatório e olhar. Eliseu fez um milagre duplo na vida de uma sunamita. Ele disse: tu vai engravidar dentro de tal período, e ela engravidou. E depois o filho morre, Eliseu aparece, ressuscita o filho dela. E a Bíblia diz ainda que havia uma morte numa panela, Eliseu vem ali, corrige aquilo, a panela, o alimento ficou saudável. O milagre em Naamã, Geazi também foi ali e ainda foi uma ponte, viu tudo isso. Ele podia fazer um relatório de tudo, irmãos. Mas naquele momento, a Bíblia fala que quando chega aquele exército ali diante deles, quando eles estavam naquele acampamento, acampados naquele lugar, eles se desesperam. Ai, Senhor meu, que faremos? Sendo tudo aquilo que ele já tinha vivido. E muitas vezes nós nos desesperamos quando situações adversas aparecem. E sendo que nós já temos base de tudo que o Senhor fez em nós, e principalmente sua palavra. Isaías 6, a Bíblia fala que quando morre o rei Uzias, ele vê o trono de Deus, toda aquela beleza, e ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito em meio a um povo de impuros lábios. E a visão de Isaías foi ampliada depois da cruz. Que ele julgava todo mundo, ele apontava: ai de você, ai de ti, ai de vós. Mas naquele momento ele diz: ai de mim. Amém? Então que a sua visão celestial seja restaurada nessa noite. Que você possa enxergar o que você não está enxergando nesses dias. Em dias difíceis, a visão celestial deve prevalecer e não a visão terrena, que é uma visão danificada. Gênesis 21, 19 também já foi ministrado aqui sobre aquela mulher chamada Agar. Não enxergou uma água pertinho dela, se desesperou. Meu filho vai morrer. Não, e Deus mostra para ela: está do teu lado, abre os teus olhos. Bem, irmãos, é interessante porque aqueles 10 espias dão essa resposta diante daquele povo, e aquele povo desespera. E a palavra de Deus fala que em Números 14, que Josué e Caleb, eles rasgam as vestes e eles dão a resposta que precisava ao ambiente. Eles falaram: nós vamos subir, vamos construir a terra, o Senhor é conosco. Amém? Se o Senhor se agradar de nós, fará nos entrar nessa terra. Não sejam rebeldes contra o Senhor, não temam o povo dessa terra. Porém, porquanto como pão, olha só, foram usados aí, imagina, Josué e Caleb, aqueles caras, como pão, nós vamos devorar eles. Porque retirou-se dele o seu amparo, o Senhor é conosco. Amém, irmãos? 2 homens perseverantes, determinados, que depositavam a sua confiança totalmente no Senhor. 2 homens que se preocupavam em seguir as ordens do céu. E essa era a causa de eles não terem uma visão danificada. Amém? Glória a Deus. Sua visão era celestial. Homens que se preocupavam em cumprir o que Jesus disse na sua oração: seja na terra como no céu. Glória a Deus. É isso que precisamos carregar em nossos dias. Por mais difíceis que sejam, por mais duros que sejam. Queridos, é interessante porque a palavra de Deus fala sobre Saulo. Até o momento do caminho de Damasco, ele tinha uma visão terrena. Amém? Ele tinha muito da letra nele, mas a sua visão era terrena. Muitos de nós estamos assim nesses dias. Nós temos tanto da letra em nós. Talvez você saiba toda a Bíblia inteira, mas a sua visão é terrena. E naquele momento o Senhor tem um encontro com Saulo, muda seu nome e diz: agora você será Paulo. Depois de 3 dias ele passa a enxergar, e o comportamento dele é totalmente diferente. Ele caminha sobre a palavra do Senhor, sobre uma visão celestial. Amém? Ele para de perseguir os outros, de falar mal dos outros, de criticar os outros. Para de mentir, eu não sei, irmãos. Paulo começa a caminhar diante da visão que Deus deu a ele. E nós precisamos entender nessa noite que precisamos ter um encontro com o Senhor. Nossos olhos terrenos serem fechados e nossos olhos celestiais serem abertos. Amém?
glória a Deus, e caminhar sobre a palavra dele. E é um exemplo depois de Paulo, quando ele acontece isso, logo depois, vários exemplos, de um dele é quando ele deseja ir para a Ásia, ele tem uma visão de um macedônio pedindo ajuda, e imediatamente ele muda a rota, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer, então eu vou caminhar por aqui, amém? O sentimento dele de Ásia, ele abafou, ele sufocou, e disse: eu vou andar em cima da visão que o Senhor me deu. E ele chega lá, realmente era aquilo que precisava ser feito, alcançar aquelas pessoas da Macedônia. Amém, irmãos? Se o Senhor nos dá uma visão celestial, nós precisamos passar por cima de nosso orgulho, irmãos, amarguras, mágoas, rancor, tudo que te impede que os planos sejam realizados sobre a terra. Amém? Você e eu fizemos parte de um propósito eterno, e nós precisamos manifestar a eternidade na terra, nos lugares que precisamos, e parar de ter uma visão cerrada, fechada. Amém, irmãos? Muitas vezes nós preferimos andar segundo o curso dos homens do que os padrões dos céus. Muitas vezes nós sentimos vergonha de dizer: eu sou um cristão, eu sou um filho do Deus vivo. Muitas vezes, irmãos, e por que isso? Somos influenciados muitas vezes pela terra, pelo mundo, sistema. Desenvolvemos com o sistema e damos risada. Precisamos que os nossos olhos comecem a voltar para os céus e entender, como a Bíblia diz, e o momento que Jesus estava caminhando, ele chega em Samaria, irmãos, que a palavra de Deus diz que os samaritanos rejeitam Jesus, rejeitam. E a Bíblia diz que Tiago e João diz: Senhor, tu quer que nós mandamos descer fogo e nós arrebentamos de tudo aqui, vamos matar tudo ele? De que espírito sois vocês? Quem são vocês? São meus discípulos? Ou vocês são matadores das almas? Vocês querem matar as pessoas, cara? Na hora, Jesus vem com a espada sobre eles, irmãos. Como Pedro, naquele momento que ele tenta impedir de Jesus ser preso. Ele corta a orelha de Malco e Jesus diz: não, cara, não é assim. Que cura a orelha de Malco. Quantas pessoas serão curadas nesses dias, irmãos? Porque nós estamos matando elas. Nós queremos fazer a força, não por força e não poder, pelo meu Espírito, que está selado dentro de nós. Isso, cansamos de falar isso. Aleluia, Jesus, é santo. Tu é santo. Que o Senhor venha nos curar esse ponto. Minha oração é que Ele venha nos curar, Ele venha restaurar a nossa visão. Ele venha nos mostrar que não é por força, nem poder, violência, é pelo seu Espírito, é por meio do amor de Deus. O reino de Deus é conquistado por esforço, sim, da minha parte para com Ele, não de mim para com meu irmão. Não, irmãos. Amém. Que nós possamos ser curados nessa noite, passar por cima de qualquer sentimento que está impedindo de você exercer a visão celestial que Ele deu a você na terra. Começar a olhar diferente, dar um caos: meu Deus, não dá, não vou conseguir, não vou conseguir pagar. Por favor, se esforce. Amém? Glória a Deus. Convido a você a se colocar de pé.